Olá, tudo bem com vocês? Mais um estudo da Palavra de Deus. Que bom que você está conosco hoje. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, fé. Você sabe o que é fé? Você tem fé? Você gostaria de ter fé? Então fique conosco, mais esse estudo da Palavra de Deus. A verdadeira fé aprende e suplica a bênção prometida antes que essa se realize e a experimentamos. Olha que interessante. Então a verdadeira fé é como você já tivesse pegado alguma coisa que você nem recebeu. Isso é fé. Lembra de uma mulher que ela estava com a doença fluxo de sangue, que Jesus a curou? Ela pensou, somente se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Então ela tocou na orla de Jesus, na roupa de Jesus, e ela foi curada, porque ela já cria antes. Na mente dela, falou, se eu tocar ali na roupa de Jesus, eu vou ser curado. Lembra daquele homem romano, um soldado romano? Lembra do general romano? Que ele falou assim, Jesus, eu não sou digno que você vá na minha casa. Se você falar uma só palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. Olha, irmãos, aí Jesus falou assim, nunca vi fé maior do que eu vi nesse homem. Nem em Jerusalém eu achei uma fé como essa. Olha que bênção, irmãos. Então a fé é crer naquilo que você nem recebeu, mas você crê que já está com você. Isso é fé. Louvado seja Deus. Inclina a sua cabeça, vamos fazer a oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais oportunidades de estar estudando a sua santa palavra. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra. O mesmo Espírito que inspirou os profetas para escrever o texto sagrado, que possa iluminar nossa mente nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Então vamos abrir nossas Bíblias. Você já está com sua Bíblia aí? Pegue sua Bíblia. É bom sempre estar com a palavra de Deus aberta para verificar se é isso mesmo que eu estou dizendo. Vamos lá. Hebreus 11, verso 1, texto bem clássico para a gente saber sobre fé. Hebreus 11, verso 1. Que é a galeria da fé. E diz assim, ó, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé, ele olha para o invisível. Quem tem fé, crê na palavra de Deus antes mesmo que ela aconteça. Você crê que Jesus vai voltar e buscar os seus filhos? Isso não aconteceu, isso a ciência não explica. É fé. Você crê em Deus? A ciência não vai explicar a fé. Você crê nas promessas de Deus? Muito antes dela acontecer? Então isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Você crê que Deus pode transformar o seu caráter? Que você pode vencer todos os defeitos de caráter? Que você pode viver uma vida em perfeição? Você crê? Isso é fé. Fé é crer no impossível. Vamos ver outro texto da Bíblia também? Está em Mateus 8. Mateus 8, ó. Olha que interessante. Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 8, capítulo 7 até o 10. Diz assim. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, logo no começo, eu citei essa história e comprovando na Bíblia, irmãos. Olha que interessante, Jesus se admirou da fé desse homem, que não era um homem religioso assim, membro da igreja do Sinédrio. Não era um judeu, era um romano, que era até odiado pelo judeu. Mas ele tinha fé tão grande, que Jesus falou assim, ó, nem em Jerusalém, nem na igreja, eu vi uma fé como essa. Que interessante, né? Então, você não precisa estar numa igreja para ter fé. O centurião romano não era membro de uma igreja, mas tinha fé. Quando Jesus falou com ele, ele falou,
Eu sei que você é o Messias. Eu sei que Deus pode operar através de você para curar meu servo, só se você falar uma palavra. Ó, irmão, esse centurião sabia que Deus fez os céus e a terra só com falar, haja luz, lá em Gênesis capítulo 1, e houve luz. Deus não precisou colocar a mão, ele só falou e criou os mundos. Que interessante, né? Então, irmãos, esse é o nosso Deus, nós temos que ter essa fé, em nome de Jesus. O que é impossível sem ter fé? O que é impossível sem ter fé? Hebreus 11, de novo lá naquele textinho, Hebreus 11, naquele capítulo. Agora o versinho 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não tiver fé, a gente não agrada a Deus. Primeira coisa para a pessoa chegar perto de Deus é ter fé. Crer que Ele exista, mas não é só isso, porque Satanás crê e estremece. Crer nas suas promessas, crer que a Bíblia é a sua palavra. É a palavra de Deus, literal. É Deus falando conosco. Temos que ter essa fé. Temos que ter fé na palavra de Deus, que ela pode se cumprir em nós. Aí sim, temos que ter fé que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer por nós muito mais daquilo que a gente pensa. Então temos que ter essa fé, irmãos. Temos que se agarrar na fé, crer. Esse é o primeiro requisito para que um cristão possa avançar. Então a gente entende aqui que fé, primeira coisa, fé é ter certeza que você vai receber aquilo sem ver, primeira coisa. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que a fé é um assentimento intelectual? A gente tira de nós mesmos ter fé? Para a gente ter fé? Como é que a gente recebe a fé? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está ouvindo, então você vai crescer na fé. Você vai adquirir fé. E essa fé vem através de Deus. Deus que dá a fé. Mas nós temos que abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Temos que estudar a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim a fé vem pela palavra de Deus. Então, irmãos, não fique pensando assim, eu vou ter fé se eu juntar com um grupo de irmãos. Eu vou ter fé se eu ser membro de uma igreja. Não. Você pode estar na sua casa e você pode ter fé como aquele centurião romano teve. Fé vem por estudar a palavra de Deus. A gente cresce na fé. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente é como uma criança. Não sabe ler direito, não entende muito. Mas a partir do momento que a gente vai se aprofundando nisso, estudando cada dia mais, o Espírito Santo vai nos iluminando, nos ensinando, nós vamos crescer na fé. Até a estatura de Cristo Jesus, está escrito. Como é considerada a fé sem obras? Então, eu tenho fé, mas se eu só ficar assim, eu tenho fé, eu creio, eu estudo a palavra de Deus, então eu estou crescendo na fé, mas não colocar em prática, essa fé é o quê? Vamos lá? Tiago 2, verso 17 até o 20. Tiago 2, está escrito assim: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios crê e estremece. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, a fé sem as obras são mortas. Então não adianta a gente dizer, eu tenho fé, mas não pratica aquilo que aprendeu. É uma fé morta, não existe. Então tem que andar junto, fé e obras. É os dois remos. Você está no mar, ou você está no rio, os dois remos, ó, esquerda e direita. Porque se você tiver só um remo, você vai ficar em círculo, né? Então se tiver só fé, não vai para frente. Se tiver só obras e não tiver fé, não vai para frente. É os dois remos, ó. Remando aqui, ó, para a gente prosseguir, para a gente avançar na carreira da fé.
na carreira cristã. Então tem que ter fé e obras. Deus me mostrou a verdade, coloco em prática e assim eu vou crescer espiritualmente. Mateus 14, 31. Tem uma história bem interessante, Mateus 14, 31. Então, irmãos, tem uma história aqui que a gente vai ler agora, que está em Mateus 14, é um capítulo bem interessante, você pode ler, que a história é a seguinte: os discípulos estavam num barco, então apareceu uma pessoa andando sobre as águas, e eles ficaram apavorados. É um fantasma, quem é? E aí Jesus, é eu sou Jesus. E aí Pedro olhou Jesus vindo em cima das águas, andando como fosse um concreto embaixo dele. E Pedro falou assim: se é tu, Senhor Jesus, deixa eu ir ter contigo. E Jesus, vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Ficou duro as águas ali, ficou como concreto. E ele andou sobre as águas. Só que ele foi olhar para trás e aí ele... eu estou sobre as águas. E ele começou a afundar. E aí Jesus pega ele e fala essa frase que está em 14, verso 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, Pedro só afundou porque ele duvidou. Então, quando a gente afunda no pecado, a gente afunda nos vícios, nas drogas, é porque a gente duvida, a gente perde a fé. Quando estamos com Jesus, olhando fixo em Jesus, a gente anda sobre as águas. A gente anda num patamar vantajoso. A gente anda num patamar mais alto. O mundo está embaixo e nós estamos andando mais alto, porque é pela fé. O mundo já não nos consome mais, já não nos atrai, porque temos fé. Você quer ter essa fé? Você quer ser liberto de todos os vícios, do pecado. Você está cansado, sobrecarregado? Lança seus fardos sobre Jesus. Jesus vai te aliviar o seu fardo. Então, peça a Deus, ore ao Senhor, busca orientação na palavra de Deus e você vai crescer na fé e você vai andar sobre as águas. Abacuque 2,4, lá no Antigo Testamento, e diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, do que o justo vai viver? Pela fé. Então, o justo vai viver pela fé. Então, a fé abrange tudo. Se a gente tiver fé verdadeira, vamos ter obras, é automático. Se nós temos fé, nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus e nós agradamos a Deus. Fé faz com que a gente cresça espiritualmente e vença todos os nossos defeitos de caráter, todos os nossos pecados, crescendo cada dia em santificação. Isso a fé verdadeira faz. A fé falsa não. A fé falsa é presunção. A fé falsa é aquelas pessoas que têm fé, mas não têm obras. Essa é a presunção. Isso não é fé. É um sentimento intelectual. Filipenses 3, verso 9. Lá no Novo Testamento, Filipenses 3, verso 9, está escrito assim: e se achando nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, o que vem a nós pela fé? A justiça de Deus. Então, pela fé, a gente recebe a justiça de Deus. E quando a pessoa está justificado, ele já está crescendo em santificação. Porque a justificação pela fé e santificação pela fé é junto. Como que é junto? Quando eu aceito a Cristo, automaticamente eu começo a crescer em santificação. E aí Jesus vira não só meu Salvador, mas meu Senhor. E Ele controla a minha vida. Através do quê? Da palavra de Deus. Deus fala assim: não faça isso. Eu, como fui justificado, fui salvo por Jesus, eu faço isso com prazer, porque eu quero agradar o meu Deus, porque eu amo o meu Senhor. Então, uma pessoa que ama fazer as coisas de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, é uma pessoa que é justificada, é uma pessoa que é transformada. Quer você aceitar a justiça de Cristo na sua vida? Aceite-o em nome de Jesus, ajoelha, conversa com Jesus e se debruça na palavra de Deus. Assim você vai crescer espiritualmente, você vai ter alegria plena. Romanos 3, verso 22 a 24. O que é a justiça pela fé?
abrange. O que ela abrange? Romanos 3, verso 22 a 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Os que crêem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que interessante, irmãos. Então, a justiça pela fé abrange o quê? A redenção, a salvação em Cristo Jesus. Então, se a gente continuar firme no Senhor, em comunhão com o Pai, crescendo em santificação, nossa fé cresce, o fim é a salvação. Então, a finalidade do cristão é esperar a volta do Senhor Jesus. É praticar, colocar em prática tudo que ele tem aprendido, passar para outras pessoas e esperar a volta de Jesus, porque essa pessoa está no processo de salvação. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Na fé. Última pergunta. Através de quem podemos experimentar a justiça pela fé? Através de quem? Gálatas 5:5. Experimentar a justificação, a justiça de Deus. Está escrito assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, através de quem podemos experimentar a justiça de Cristo? A justificação pela fé? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, a gente pode, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a justiça provém da fé. Se a gente tiver fé, nós recebemos essa justiça e é através do Espírito Santo. Ele que ilumina a nossa mente. Ele que impulsiona nós para seguir firme nos caminhos do Senhor. Ele é aquele que fala ao nosso ouvido: esse é o caminho, filho, andai por ele. Então, se a gente tem comunhão com o Senhor, nós vamos andar em justiça. Nós vamos andar pela fé. O justo viverá pela fé. Ter fé é acreditar que a palavra de Deus tem poder para cumprir o que ela promete. Pela fé, tomamos posse das bênçãos de que o Pai nos prometeu, até mesmo de recebê-las. É por meio dela que tomamos posse da justiça de Deus. Então, pela fé, a gente toma posse da justiça de Deus. Pela fé, cremos que o Senhor é poderoso, que Deus é poderoso para transformar nosso caráter. Pela fé, cremos que o nosso Deus é aquele que abriu o mar vermelho. Ele pode abrir o mar para nós hoje. É aquele que criou tudo pela voz, pela palavra. Então, essa palavra está na sua mão, está na minha mão. Então, se a gente entrar em comunhão com o Senhor, estudo da palavra de Deus e oração, nós vamos crescer, porque a palavra de Deus é poderosa. Você tem fé? Se não tem fé, cai aos pés de Jesus, ora a Ele, conversa com Ele, com um amigo, conversa com outro amigo. Senhor, me dá fé, perdoe a minha fé. E como é que a gente cresce na fé? Como? Através da palavra de Deus. Se esforça, lê uma página por dia, lê um capítulo por dia, um versículo, e vai meditando, e você vai crescer na fé. Isso é automático. Aqueles que bebem das águas puras vão ser transformados, vão estar se purificando por dentro, e isso vai transbordar para fora. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você, que você, de agora por diante, possa crescer na fé, através da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, na doce companhia do Senhor Jesus.